Então agora nós vamos aqui a uma espécie de adendo ao assunto geopolítico da recompensa, que é para mostrar para vocês que o assunto da geopolítica foi tomado publicamente por esse cara, o professor Rock. Não tem mais ninguém além dele, ó. Só tem ele aqui, ó. Só ele fala disso. É fácil desbancar esse cara, mas eu não vou fazer isso agora, porque não precisa, tá? Ó, e esse tal geopoliticando. Tá vendo? É só isso aí que tem, ó. Tá? Somos marítimos ou continentais? Olha esse papo. Ele vem nessas lutas semânticas. A água é molhada ou molha? Você ouve ou escuta? Isso é semântica, isso não quer dizer nada, essa divisão. Nós vamos pegar. Só dá ele aqui, então ele é oficialato. Eu vou pegar um. Eu não vou demorar muito nessa porcaria, porque não importa isso aqui. O Brasil não tem geopolítica, como eu já expliquei para vocês. Cite um capítulo onde o Brasil impõe alguma coisa a alguém. O Brasil impõe alguma tecnologia, alguma cultura, qualquer coisa, a nível internacional. Ou vocês estão confundindo negócios com geopolítica, porque isso é negócio, todo país faz negócio. Geopolítica é a habilidade de impor coisas a nível extracontinental, a nível regional. Eu imponho a situação. Não impõe nada, então tu não tem geopolítica. Tu é um negociante só. Vamos pegar aqui o... Introdução à geopolítica no Brasil. Vamos lá, vou pegar isso aqui. Porque tem que atacar o único cara que está aqui mentindo. Aqui, não? Tá aqui o professor Rock. Ó. Eu vou botar ele em 3GP. Vou dar um pouquinho melhor. Tá. Então vou primeiro dar essa breve introdução do Brasil, tá, e aí eu já começo, porque aí já vai embora para explicar a geopolítica. Tá. Bom, a ideia é explicar o Brasil sobre o olhar geopolítico, né? Então vamos olhar o começo do território brasileiro. Vamos lá para trás? Lá para trás, desde a descoberta. Tá. Descobrimos o Brasil, encontramos o Brasil, portugueses acharam o Brasil e aí começou. O que é... Em primeiro lugar, os portugueses não descobriram o Brasil. Quem descobriu o Brasil foram os italianos. Portugal sempre foi um país fudido, quebrado, sem dinheiro. O que aconteceu é que várias daquelas monarquias europeias brigavam pelas dinastias e territorialidades. As dinastias brigavam pelo território. Porque nós temos o Leonardo da Vinci pintou plantas e vegetações brasileiras antes, entre aspas, né, abre aspas, fecha aspas, os portugueses descobrirem. Como é que o cara vai pintar planta de um Brasil, de um país que nem foi achado ainda? Ninguém vai mandar uma expedição caríssima de navios rumo ao nada para achar terra. Ninguém faz isso. Tá? Eles sabiam que tinha uma terra aqui, eles talvez não tinham como investir o dinheiro e tomar conta daquilo primeiro. Como os italianos brigavam para ver quem ia dominar Lembrando que o centro de poder político-cultural do mundo era a Itália, na Renascença. Então, rota comercial também. Então, alguns daqueles estados venezianos tinham parceria com os portugueses. E depois os otomanos entraram na disputa pelas rotas comerciais. Guerras marítimas entre Portugal e os impérios otomanos no Mar da Índia. Os portugueses saíram muito mal naquela ali, porque os portugueses nunca foram bons de guerra, né? E o Brasil herda isso. Eles vão entregando tudo para a classe suprema sobreviver. Então, quem descobriu o Brasil não foi Portugal. Ninguém manda navio à toa aí, tá? O que aconteceu? Qual era esse território? Como que ele cresceu? Para onde ele cresceu? Para onde ele tinha que crescer? Por que ele não foi fragmentado que nem o resto da América Latina? Por exemplo, o que vantagens que existiam nesse lugar? Que desvantagens que nós temos? Que ainda existem? Isso não tem a ver com geopolítica, cara. Dessas desvantagens nós superamos e quais não? E várias dessas coisas são estruturais. E essa é a parte interessante da geopolítica. E lá vem o engodo, ó. Estruturais. Quando o neoliberal vem com um papo de estrutural, porque ele está dizendo para ti que tu não tem o que fazer. É que nem um mercado. É um fenômeno da natureza, nem um vento. Um papo furado, meu. Não tem nada de estrutural aqui. Pode daqui a pouco, mas a ideia de você olhar para a evolução de um país do ponto de vista não falou nada até agora.
político, é que tem várias coisas que são muito básicas e que a gente acha que elas não são importantes. Então fala, começa a falar, deu 1 minuto já. Para um professor deu muito enrolão, prolixo, olha aqui, não disse nada agora. Então você olha e fala assim, não, tem uma explicação muito mais complexa para o Brasil ser desse jeito. Às vezes não. Às vezes não, porque a base de tudo, como eu sempre falo, isso daqui é o tabuleiro. Nós estamos falando do tabuleiro do Brasil. Como que o jogo vai ser jogado? Como é que os brasileiros vão jogar? Como que os outros países vão jogar com o Brasil? Qual é o lugar que o Brasil está no mundo? Tudo isso é o tabuleiro. Isso é dado pela geografia, isso é Não. dado pelo espaço que a gente vai ocupar. Não. Não existe vida, não existe país, não existe nada sem a gente considerar o espaço. A gente não existe no vácuo, no abstrato. Nós estamos aqui num lugar, aqui Olha só. o seu estúdio, ele tem Ele é físico também. É pra idiota essa porra, cara. essas características, ele tem esse espaço. Tem esse Chega a estar bairro rindo, que lá vem o papo, ó. que eu tô. Tem esse bairro que tem Olha essa só. porcaria. Olha que leite. É, idiota, ri, nós somos idiota. Esse cara é anão, esse cara aqui. Os ombros dele são desproporcional ao tamanho da cabeça. Que horror esse cenário desse cara. Poluição visual, essa porra. Olha isso aqui. Impossível, impossível Nesse de horário entrar ainda, aqui. né? Não, é Você assim, o ficou negócio concorrendo com os deliveries de É um estúdio artístico da paz. Que é isso aqui? com todos, É, com com tudo, todos. com tudo. Não dá pra entrar aqui nunca, mas- Retardado. Então, isso é uma realidade É. geográfica. Não entendeu? falou nada. Isso é dado. Aí você fala assim, não, a gente pode mudar isso. Como é que muda? Bom, como é que chega aqui? Pô, tem poucas... Aqui aonde? Eu nem sei mais do que tá falando. O que esse cara tá falando? para chegar aqui. Exato. Tem trânsito, porque A funila. É. a funila é estreita, Ah. tem outro espaço. Ah. Então, a geopolítica, imagina falar isso de um país inteiro. Ela vai dar as bases, as fundações sobre qual o nosso país foi construído. E por que ele seguiu para certos lados e não para outros. Mas tu não falou até agora em qual, por quê, e o que, onde, como. Vários desses obstáculos Isso aqui não é uma introdução a nada, pessoal. Isso aqui é uma enrolação para. dessas realidades são puramente geográficas. Mentira? Eu vou contar a expansão do nosso território. Eu vou contar. Não anuncia o que tu vai fazer, eu vou contar faz, cara. as brigas que houveram na região. Vou contar onde nós estamos colocados no mundo. Quais são os imperativos geopolíticos. Eu vou explicar Imperativos cada um geopolíticos. deles, e, assim, essa é a parte mais interessante, porque todos os países têm imperativos. Imperativos geopolíticos. O que é um imperativo? Uma coisa que você precisa ter para sobreviver, para dar certo e para crescer. Claro. Então, esses imperativos existem no Brasil. Cada país tem o seu, de acordo com a sua realidade, com as suas características. Eu vou explicar esses imperativos e depois eu vou chegar numa parte, no final eu quero falar da coisa mais contemporânea, assim, atual. Quais são os desafios e as vantagens que nós temos? Quais são as nossas vantagens competitivas? O que a gente faz melhor, ou pode fazer melhor, ou está melhor posicionado de acordo com a nossa geografia para fazer? E o que a gente tem de Ai, problema? meu Deus. A geopolítica, ela abrange quais áreas? Geografia, estudo... A geopolítica não abrange a geografia. A geopolítica, porque se a geopolítica é uma projeção de poder de um consenso de pessoas. Então a geopolítica de fato é baseada, lastrada primeiro na antropologia e não no território. Território, porque assim, é aquilo que o Saint-Cyr diz: o bom general transforma o torto em reto. Você trabalha com aquilo que você tem, tá? Você não espera uma oportunidade. Usar a geografia como determinismo de poder é uma espécie de sentença falsificada do teu fracasso. Eles estão dizendo para ti, se tu nascer na favela, meu... Não, isso é uma introjeção negativa que te impuseram. Tu não está condenado por nascer em favela. Assim como tu não está condenado por estar num país específico. Isso é papo. Qual é a ação coletiva organizada que vai te tirar de uma situação? Como é que os Estados Unidos construiu sua base industrial? Literalmente um cara foi lá na Inglaterra com um cara, memorizou todas as fábricas inglesas, roubou e iniciou a Revolução Industrial. Os japoneses pegavam várias tecnologias externas americanas. Isso é uma ação, isso não tem nada a ver com território. Isso é uma ação humana, antropológica, não tem nada a ver com geografia. Os japoneses pegavam as tecnologias americanas e melhoravam elas. Eles não criaram coisas. Porque tu não tem como ficar isolado. Tá? Isso é uma questão cultural, isso não é geográfico. Os japoneses eram isolados porque eles se isolavam
culturalmente, não geograficamente. Os japoneses se isolavam culturalmente e não deixavam a inserção. Até hoje é assim lá. Não, o gaijin, o cara não entra lá. Tu não pode ver. Não teve o CEO aí, brasileiro, libanês, que os japoneses, o cara quis unir a Renault com a Nissan. Eu ia até legendar coisas sobre isso. E os japoneses negativo, tu não vai unir porra nenhuma, porque aí surgiu o nacionalismo japonês, né? A identidade nacional japonesa. Tu não vai unir Nissan com Renault bosta nenhuma. E inventaram umas acusações contra o cara lá, porque eles eram tudo corrupto também. Mas não importa, nós somos japoneses corruptos. Tu é um porra de fora. E a Nissan ia perder totalmente o controle, ia deixar de ser uma empresa japonesa. Aí eles prenderam o cara, inventaram os troços, prenderam o cara, consumiram com o cara. Tiveram que contratar, o cara milionário, trilionário, contratou um Delta Force, um boina verde americano, hein? Pra tu ver que esses caras são mercenários, andam por aí solto. Contratou um boina verde, hein? E ele resgatou ele e mandou ele de volta pro Líbano. Onde ele tem, acho que é Sírio, Líbano, é uma porra dessa. E ele vive lá agora. O que tem a ver com território isso aí? Nada. Geografia, essa teoria do determinismo geográfico é papo furado, meu. O que determina a projeção de poder de um país é o povo, é a antropologia. Se tu tem uma pessoa bem nascida, que não tem nada a ver com... Porque se nós excedemos a antropologia porque nós somos indivíduos. Nós não somos frutos do meio, isso é mentira. Tu tem o meio como influência de um grupo mais baixo, mas tu tem exceções da vida. Quantos Einstein tem por aí? Podemos fabricar um outro Einstein? Mesmo que houvesse um meio que houvesse possibilitado o Einstein, ele não é fruto meramente do meio, ele é fruto da criação de Deus, ele é uma aleatoriedade do individualismo de cada um. Tudo isso também implica, isso não tem a ver com... Não tem como estabelecer uma ciência para as grandes pessoas. Porque muitos poetas e filósofos surgiram em períodos de decadência das suas civilizações. Então, se você dissesse que é necessário... Tu vê que essa realidade, de fato, já atrai o conceito de geopolítica que ele está falando. Porque se fosse necessário um país, entre aspas, abre aspas, fecha aspas, com certo sucesso na sua totalidade, para possibilitar grandes pessoas, que é esse mito que fica se impondo ao Brasil, tá? Que é para as pessoas virtuosas se ausentarem das causas, das ações. Então vamos esperar o Brasil, as estrelas se alinhar para que nós possamos. Não é assim que funciona a realidade. Tu tem que fazer as coisas. Tu tem que incidir. Se tu ficar esperando a mulher vir em ti, não. A mulher, ela nem sabe que ela é. Tu tem que forçar alguma coisa. Se tu não tiver saco pra isso, às vezes o cara não tá com saco, porque mulher você faz salame. Então vai te a merda, pô. Tenho que passar meu tempo inteiro nessa vai, tem vários caras, eu vou escolher qual que eu quero. Então tchau, guria. Tá entendendo? Depois que elas começam a entrar ali nos 40, 30 e poucos, aí elas começam a baixar a bola um pouquinho, né? Porque tem quantas vagabundas aí, fácil aí, né? Aí começa a ser, melhor eu liberar um pouco, porque senão eu vou ficar sozinho. Vai mesmo. Começar a encher o saco, aí tu já não libera. É meio xarope, não tem muita personalidade, é meio chata, meio burro. O que eu vou fazer com essa mulher? Vamos conversar sobre o quê? Não tem nada pra conversar. Fica enchendo o saco. Negar, né? Então o que é então? Se eu não posso agarrar minha mulher a hora que eu quero, por que eu tô casado contigo? Então eu tenho a merda, então. Mas isso, né? Tá me entendendo o que eu quero dizer? Já nem eu sei mais do que nós estamos falando desse merda aqui. Da política, a movimentação dos povos, O que é o nome, né? Geopolítica. Geografia mais política. Uau! E aí, na verdade, eu posso ir no Aurélio descobrir isso. O que eu tenho que ouvir esse cara? É uma teoria de explicação baseada na geografia, com uma explicação causal histórica. Então, Não. Geopolítica implica não a literalidade da expressão geo como terra. Geopolítica implica a projeção de uma entidade política sobre outros territórios. Por isso que se chama geopolítica. É como a geopolítica americana. A geopolítica americana é o mundo inteiro. O território não é só o território físico, são os territórios da cultura, os territórios do poder político em geral.
Não tem a ver com geografia, tem a ver com espacialidade, por isso que se usa o termo geopolítico. Porra, esse cara tá ensinando errado ainda, hein? Você parte da premissa geográfica para explicar a história daquele lugar. A história não importa. Não é a história do lugar. Nem todos os países têm geopolítica. Não tem a ver com tamanho ou história, tem a ver, como eu disse, com a habilidade dos grupos que estão lá dentro de projetar poder para fora do seu território em várias camadas de áreas. Chama-se geopolítica porque a área envolve áreas políticas, influências sobre vastas áreas políticas, dimensões. Né? Por isso eu uso esse nome geo. No início, iniciou-se essa expressão quando o pessoal dominava só a terra, mas nunca dominou-se só a terra. Nunca dominou-se só a propriedade. Sempre dominou-se cultura, costumes. Quando os muçulmanos entraram em Portugal, eles dominaram até a língua. Tá cheio de palavras no vocabulário português, da língua portuguesa que são de origem árabe. Tu nem sabe mais. Tu foi tão dominado pelos árabes que tua língua é dominada. Aquele país. E por isso que aí a gente entra na pergunta inicial. Pô, mas a geopolítica prevê as coisas? Como você consegue, num feixe de várias possibilidades, descartar algumas e ver a possibilidade de acontecer mais essa ou essa alternativa? Então, para os geopolíticos, a geopolítica é a melhor ferramenta de previsibilidade ou de indicar o que vai acontecer. Ela retira vários elementos humanos. Certo. Então, por exemplo, Putin. Qual é a personalidade do Putin? A geopolítica não quer saber disso. Não é importante, Não é importante. o indivíduo. Não. Por quê? Claro que é. Porque se o Putin não tivesse influência pessoal, tá? Que papo furado esse cara. Primeiro que o Putin segue a cartilha da doutrina Primakov. A doutrina Primakov é a doutrina esse conceito multipolar geopolítico vem do Primakov, chama-se a doutrina Primakov. O Putin ouve essa doutrina e aplica ela. O exército, por que houve aquela... há outras teorias. Mas, por exemplo, na Rússia é uma pressão para o Putin finalizar essa guerra. Por que o Putin não finaliza essa guerra na Ucrânia? O que já revela que esse cara aqui segue a cartilha do inimigo da CIA, porque ele inventou essa ortodoxia geopolítica que não existe, ele já tirou o elemento humano. Então é feito por alienígenas. Isso é um contrassenso, porque quem está determinando que a geopolítica... Ele é um ser humano, esse cara aqui, né? Pressupomos, o professor Hawkes é um ser humano, e ele humanamente está tirando o elemento humano da teoria geopolítica. Já não faz sentido, isso aí já faz. É como se a geopolítica fosse uma ciência manifestada da natureza, como o raio de sol. É ridículo isso aí, porque a geopolítica é uma construção humana. O entendimento da percepção política também é. Não há um elemento aqui de empirismo fatídico. Quer ver uma coisa que não é geopolítica? Todo mundo vai morrer. Minha opinião sobre isso não importa. Todo mundo vai morrer. A sua análise, suas reflexões, seus estudos, até então, não há nenhuma evidência que impedirá a morte de todos. Todo mundo que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, todo mundo que está vendo esse vídeo e ouvindo, vai morrer. Teu pai vai morrer, tua mãe vai morrer, todo mundo vai morrer. Nada que eu diga vai mudar isso. Isso é algo empírico. A geopolítica, do jeito que ele está colocando, ele quer dizer que é que nem a morte. Não é que nem a morte, é uma construção artificial de pessoas. O que ele disse aqui também? Saber disso. Por isso que eu me desestimulo a fazer esses vídeos, porque para mim isso aqui é uma coisa tão fácil de fazer. Tá? Eu não ganho nada de dinheiro para fazer isso. Esse picareta safado aí. E o pessoal adora. 40 mil visualizações nesse merda. Como o brasileiro gosta de ser enganado. Coisa triste isso. Aí, Humanos. Certo. Então, por exemplo, Putin. Qual é a personalidade? Não, o Putin, se dependesse do exército de certos elementos humanos dentro da Rússia, não tinha mais Ucrânia. Quem está restringindo a destruição da Ucrânia é o Putin. Então, quando ele fala de percepção geopolítica, esse picareta aqui... Então, quando esse picareta desse professor Rock fala de percepção geopolítica, o que ele está falando é da narrativa da propaganda americana.
Porque eles sempre vão dizer que o Putin tá ou não tá fazendo alguma coisa dentro de uma narrativa de propaganda. Não. Se dependesse do povo russo e de vários elementos do exército russo, não tinha mais Ucrânia. Já tinha exterminado a Ucrânia. Não importa a quantidade de dinheiro. Dinheiro não importa na guerra. Até um certo ponto. A Rússia destrói a Ucrânia em 3 minutos. Quem está restringindo a destruição da Ucrânia é o Putin. Como que tem a ciência geopolítica? Se tu tirar o Putin do elemento governante russo, terminou a Ucrânia. Aí tu vai ver a verdadeira geopolítica acontecendo. Então, tudo é gente. No Brasil eles criam essas mitologias que é pro trouxa brasileiro aceitar as coisas. Por que uma caixa de leite tá 5 pila? Ah, o mercado. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eles sempre vendo essas manifestações. É tudo como se tudo fosse um fenômeno. A geopolítica é um fenômeno alienígena, deve ser, porque não é humano, como ele está dizendo, né? É como a morte. A geopolítica é um fenômeno. O mercado é um fenômeno. Tudo é um fenômeno. Que nem o vento. Aí o Brasil, é para o brasileiro aceitar o destino do empirismo. Eu acho que é assim, o mercado. E aí tu aceita pagar 80 mil num Citroën C3. 8 mil num celular de bosta feito por mão de obra escrava chinesa. Tá aí, ó. Um celular que custa 3 reais pra fazer, você vende a 8 mil. Aí tu vai perguntar por que custa 8 mil isso. Aí te prepara pra ladaia. Porque no Brasil só há justificativo pra subir preço. Nunca baixa os preços, já viu? Ele sobe o preço. Até um ponto que eles começam a se autodestruir. Aí vem um pseudo salvador, tipo um cara socialista de esquerda, que começa a te dar um pouquinho mais de renda. Através de truques, de concessões comerciais. Por favor, senhor banqueiro, dá para estuprar um pouquinho o banqueiro? Pode deixar um pouquinho. Porque senão ele perde todo o poder. Então vamos ceder um pouquinho dos juros desses caras aqui. Ele baixa, os caras baixaram 0,5%. 0,5%. O Banco Central faz a política toda do Brasil. Acha esse cara falando do Banco Central. Acha ele falando da CIA. Já viu alguma coisa ele fala da CIA? Ele já colocou os Estados Unidos como inimigo do Brasil? Se ele não colocou os Estados Unidos como inimigo do Brasil, então ele é mentiroso. Porque a ação americana aqui dentro define tudo. Não. Só isso. Esse cara é um picareta. Do Putin. A geopolítica não quer saber disso. Quer sim. Não é importante. Não é importante. É sim. Não. Por quê? O que é importante? O ambiente, o contexto, onde você está inserido. O contexto te força a agir de certas maneiras. Não. Porque se o contexto forçasse o Putin a agir de certas maneiras, ele seria o Yeltsin. Muito pelo contrário. O que o Putin fez foi impor o seu príncipe, impor a sua ação de príncipe. Eu sou o Putin, o indivíduo. O indivíduo Putin transformou a Rússia moderna no que ela é. Não foi o ambiente. O ambiente estava levando a Rússia para o buraco. O ambiente eram os russos oligárquicos vendendo tudo para os americanos a preço de banana. Esse é o ambiente. O Putin transgrediu o ambiente. Ele impôs a sua ação de indivíduo e caráter. Napoleão não era filho do ambiente. Napoleão impôs coisas. Não tem nada de merda de ambiente. Quem faz a ação política são os homens. E homens maiores fazem políticas maiores. Maiores, eu digo, na tonalidade do mundo. Não na ética cristã. Estou falando na tonalidade do poder do mundo. É o César. O César estava preso à política. Não, o César impôs a política. Roma mudou o calendário do mundo. Roma mudou o tempo, meu querido. A contagem do tempo. Tu tem o ano bissexto, essas porra aí, o calendário gregoriano e o calendário juliano, não é isso? Quem mudou isso aí? Roma. Isso é colateral ao empirismo geopolítico? Não. Um homem arrogante que se acha Deus na Terra resolveu mudar o tempo porque ele quis. Poder da vontade do indivíduo. A restrição do meu ser advém da minha ética.
Porque eu posso ficar rico em 2 minutos, sabia? Eu vou lá numa boca, eu pego tantos quilos de crack e me armo. E eu vou começar a vender pedra. Eu fico rico em 2 minutos. O único que não me impede de fazer isso é a minha ética. Algumas pessoas têm esse desdobramento antiético. E por que é um processo em cadeia de deseticação, vamos dizer assim, de destruição do senso de ética e moral? Tem a ver com dinheiro. O capitalismo açoita as pessoas e diz pra ti que pra te ser uma pessoa de verdade tem que ter um Audi e um Apple. Uma pessoa abobalhada não tem cultura, não tem acesso à cultura, não tem esperança, cresce no mundo de consumo. O cara bota o pé pra fora, tem um outdoor da Nike, tem um negão com dentão jogando futebol na Nike. O Neymar é um ícone da Nike, como todo esportista, ele é um produto, ele é um advertisement. Não é porque ele joga futebol, tá todo mundo cagando pra futebol. Aí o favelado quer um tênis da Nike. Ele não tem como comprar o tênis da Nike. Aí ele vai no camelô. O camelô é batido pela polícia. Então eu não posso ter o pirata, então vou comprar o original. Mas eu não tenho, porque não tem emprego. Não tem emprego por quê? Por causa da política americana. A geopolítica americana que dá golpe de Estado no Brasil e impõe políticas monetárias, tomando conta do teu banco, que não permite que tu desenvolva teus tênis, Tudo isso foi um processo que foram acontecendo ao longo dos anos. Tu tenta escapar dessa merda, eles vão aqui dar um outro golpe de novo. Esse cara falou disso? Não, então não tem nada a ver essa história que ele tá falando. E tá mentindo sobre o conceito de geopolítica também. E você não consegue vencer essas imposições da geografia. Eu vou dar um tiro na tua cabeça, vou te mostrar como eu venço essa imposição. Imposições da realidade. A realidade te limita. Ela diz que, esse espaço tem tal tamanho, não dá pra você fazer aqui dentro um campo de futebol oficial. Não tem nada a ver essa analogia, nada a ver. Não dá. Então, você não pode. O clima, a roupa que você vai usar, né? Por causa do clima, a claridade, os seus vizinhos. Qual é o barulho? Você quer fazer aqui uma boate? Não vai dar, porque não dá, por causa do vizinho. Essa analogia não tem nada a ver, isso é um silogismo falsificado dele. Premissa A mais premissa B igual a 25. É isso que ele está dizendo, não tem nada a ver isso aqui que ele está falando. Então, a religião. De coisas vão determinar o que você pode ou não fazer. E elas estão ligadas com a geografia. Aí tem uma discussão muito interessante que, como a geografia não muda, você consegue prever os movimentos. Não. Aí você vai falar, não muda. E eu já falei isso nas outras 2 vezes que eu tive aqui, né? Ela muda, mas é muito raro dela mudar. Ela por si só. A geografia não sai mudando assim, esse é o mapa do mundo desde que a gente conhece o mundo. Ele não está toda hora mudando. Tem coisas acontecendo? Tem. Na primeira vez que eu vim aqui, na primeira aula que eu falei sobre geopolítica geral, eu falei que o Ártico está derretendo. Exato. E ele está. Ele é a favor do ecologismo também. Então não precisamos ouvir mais isso aqui, tá? Porque tu viu? Ele estabelece uma premissa falsa e transcorre durante 4 horas em cima dessa premissa falsa. Ele negligencia fatos históricos e contextualiza coisas de maneira errônea. Então, a gente não entra em discussão sobre isso, não dá para debater com esses caras, porque eles são cínicos e filhos das putas. Eles estabelecem uma preposição falsa e transcorrem sobre ela e te convidam para discutir dentro do transcorrer errado. Não. Primeiro que o teu conceito de geopolítica é mentiroso. Ele usou o pior exemplo para se entregar, que é a Rússia. Então, meus queridos, tu quer assistir esse cara? Porque eu não vou tolir ninguém de investigar as coisas. Mas se tu vai com fé, tem que ter fé. Não se tem fé nessas coisas. Geopolítica não tem. Isso é só ele usou um conceito etimológico, uma definição etimológica da palavra geopolítica, e disso estabeleceu um conceito falso sobre. É que nem eu dizer assim: esse cara tá louco. Esse cara tá clinicamente louco? Não. Então eu não trato. Ninguém leva ao lado literal quando diz assim: esse cara tá louco. Não é uma acertação clínica. É uma expressão. Então, geopolítica já adquiriu outras conotações. Nunca se trata de território mais. Se trata de dimensões de poder externo, de projeção de uma nação soberana. Primeiro tem que ser uma nação soberana. O Brasil não é, nunca foi. Para impor coisas. Múltiplas dimensões de imposições. Cultura, tecnologia e coisa. Tem a ver com terra isso aí. O Japão tem quantas terras, Japão? Merda.